A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Meus irmãos, nesta oportunidade nós vamos tratar mais um tema da escatologia. Nesta oportunidade nós vamos mostrar para vocês a diferença entre o dia da ira e o dia do Senhor. Será que realmente o dia da ira e o dia do Senhor são a mesma coisa? Será que os dois termos apontam para uma mesma coisa? Bom, de acordo com a escola dispensacionalista pré-tribulacionista, as expressões dia da ira e dia do Senhor falam de um mesmo período de tempo. Para sermos mais claros, para o dispensacionalismo pré-tribulacionista, o dia da ira ou o dia do Senhor, ele se inicia logo após o rapto da igreja. Após a igreja ser arrebatada para o céu, segundo a escola pré-tribulacionista, então tem início o dia da ira, ou o dia do Senhor. Outros termos cognatos ou equivalentes usados pelos irmãos pré-tribulacionistas para este período, que eles chamam dia da ira ou dia do Senhor, 70ª semana de anos, conforme nós encontramos em Daniel 9:27, dia do Senhor, como eu já falei, dia da ira, ira vindoura. Aí você lê em 1 Tessalonicenses 1:10 e 5:9 e Romanos 5:9. Dia da ira, você vai ler em Apocalipse capítulo 6 e versículo 17. Ira vindoura ou ira futura, conforme já mencionei, 1 Tessalonicenses 1:10, 5:9 e Romanos 5:9. E hora da provação, Apocalipse 3:10. Ok? Pois bem, de acordo com os nossos irmãos, estas nomenclaturas, elas falam de uma mesma coisa, a saber, de um período de 7 anos, que tem início logo após o arrebatamento da igreja para o céu e termina na volta gloriosa, visível e universal de Jesus Cristo. Aqui eu quero chamar a atenção sua para esse detalhe aqui. Veja bem, de acordo com os pré-tribulacionistas, o dia do Senhor, o dia da ira, ou a ira futura, ou a hora da provação, ou a 70ª semana de anos de Daniel, ela inicia com o arrebatamento da igreja. No momento em que a igreja é levada para o céu, de forma invisível, rápida, então tem início o dia do Senhor. Esse dia do Senhor, ou o dia da ira, ou a ira futura, ou a 70ª semana de anos de Daniel, tem uma duração de 7 anos. Então, o que os irmãos pré-tribulacionistas ensinam? Que a partir do arrebatamento da igreja para a segunda vinda de Jesus Cristo, nós temos então 7 anos exatos. É isso que os irmãos pré-tribulacionistas ensinam. E nós vamos analisar isso à luz da Bíblia Sagrada. Você que gosta de escatologia, você que é um amante da escatologia, eu quero que você acompanhe-me neste vídeo. Eu quero que juntos nós mergulhemos na Bíblia Sagrada e vamos de fato analisar. Será que o dia do Senhor, ou o dia da ira, é um termo referente a um período de 7 anos de tribulação aqui na Terra? Outro sim. Será que
O dia da ira ou o dia do Senhor é um período de tempo que tem duração de 7 anos, que inicia-se com o arrebatamento da igreja e termina na parousia gloriosa de Jesus Cristo. Pois bem, eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro, você está no meu canal, eu posso dizer melhor, no nosso canal, você é muito bem-vindo. Então, juntos, vamos analisar esta questão, ok, querido? Então, vamos começar por onde? Vamos analisar aqui o seguinte: de acordo com os pré-tribulacionistas, repito, o dia da ira, o dia do Senhor, é um período que dura 7 anos. Mas antes disso, eu quero aqui analisar para vocês o seguinte: eles dizem que o dia da ira ou o dia do Senhor são termos cognatos, ou seja, não se referem a coisas diferentes. Eu quero começar aqui pelo Antigo Testamento. Quero convidar-vos para lermos, por exemplo, em Sofonias. Vou trazer aqui algumas passagens do Antigo Testamento. Sofonias, capítulo 1. Sofonias, capítulo 1 e versículo 7. O que diz? Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Aqui o dia do Senhor, versículo 14. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Agora vamos para o capítulo 2 e verso 2. Antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Ora, aqui nós percebemos claramente que os termos dia do Senhor e dia da ira do Senhor referem-se a uma mesma coisa. Ok? A uma mesma coisa. Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, ok? Sofonias. Agora nós vamos aqui para Joel. Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1. Nós não vamos pegar todas as referências do Antigo Testamento, mas vamos pegar algumas bem emblemáticas, por assim dizer. Joel 1,15. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Agora capítulo 2, verso 1. Tocai a trombeta em Sião, clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Agora vamos aqui para o versículo 11. E o Senhor levantará sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande, muito terrível, e quem poderá suportar? Nós vamos ficar, por enquanto, apenas nestas passagens do Antigo Testamento. Ora, aqui nós vemos, principalmente no livro de Sofonias, do profeta Sofonias, que dia do Senhor e dia da ira é uma mesma coisa. Agora eu quero só aqui explicar uma coisa para os senhores. Nós temos que levar em conta também um contexto histórico. E quando os profetas Sofonias e Joel, eles falaram do dia do Senhor, eles estavam falando do dia em que o Senhor destruiria as nações inimigas de Israel. Então, num contexto histórico, nós podemos ver, por exemplo, a derrota das nações que oprimiram a Israel. Chegaria o tempo em que Deus ele derrotaria estas nações, ele oprimiria estas nações. Ele traria uma grande assolação sobre estas nações. Então, neste contexto, o dia do Senhor não era um dia literal.
de 24 horas. Era um período em que Deus batalharia contra as nações que oprimiram a Israel. E aqui, historicamente, nós podemos aqui situar, por exemplo, chegou o dia do Senhor para o Império Assírio, que destruiu a nação de Israel, ou que oprimiu, que massacrou. Chegou o dia do Senhor, ou o dia da ira, para o Império Babilônico. Então percebam que há um contexto histórico por trás destas expressões, dia da ira ou o dia do Senhor. Agora, o fato de haver um contexto histórico, ou seja, que o dia do Senhor ou o dia da ira refira-se de fato a um período, a um momento, a um tempo em que Deus iria julgar as nações, derramando da sua ira, destruindo tais nações que oprimiram Israel. A minha pergunta agora é, mas será que este mesmo significado de tempo ira, ou de dia da ira, como um tempo para julgar as nações, será que esse mesmo significado ele é transportado para o Novo Testamento? Será que quando o Novo Testamento refere-se ao dia da ira ou ao dia do Senhor, será que está falando realmente de um período de tempo e não apenas de um dia literal? Prestai bem atenção. Esta é a minha pergunta. Será que o dia da ira ou o dia do Senhor aponta para um período de tempo, conforme os pré-tribulacionistas, um período de tempo que durará 7 anos? Ou será que as expressões dia da ira e dia do Senhor aponta para o dia, prestai bem atenção, o dia singular, em que Cristo descerá dos céus para reinar sobre a terra, sobre as nações aqui na terra. E neste dia, quando ele deixar os céus, ou o céu, haverá a ressurreição da igreja, a igreja será arrebatada para encontrá-lo nos ares, e neste dia, então, haverá a ira de Deus sobre as nações rebeldes, ou sobre os rebeldes que oprimiram a igreja. Nós temos que ver se o dia da ira é uma referência ao dia em que Cristo regressará, voltará para a terra. Ou se os pré-tribulacionistas estão corretos em dizer que o dia da ira ou o dia do Senhor é a mesma coisa e refere-se a um período de 7 anos. Então nós vamos começar agora a analisar estas questões. Vamos aqui para 1 Tessalonicenses. Vamos começar aqui por Tessalonicenses. Vamos para o Novo Testamento, queridos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 2. Olha o que diz aqui. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. É interessante que esta vinda do Senhor como um ladrão vindo à noite, ela foi referida por Jesus. Jesus diz, estai, pois, vigilantes, porque o Filho do Homem há de vir numa hora em que não penseis. Estai vigilantes, ele pode vir na primeira vigília, na segunda, na terceira, na quarta, virá como um ladrão. E estai vigilantes para que, quando o Filho do Homem vier, não vos pegue de surpresa. Veja que Jesus Cristo, quando ele falava ali da vinda do Filho do Homem, ele estava falando da vinda, da sua vinda, como um ladrão, comparou como um ladrão. Assim como o ladrão vem numa hora em que não estão esperando, ele entra na casa, saqueia, rouba e ninguém vê, é num momento inesperado, assim também a vinda de Cristo será num dia e numa hora e num momento em que não poderá ser conhecido pelo mundo. Mas mesmo a gente não sabendo o dia e a hora, o mês e o ano do retorno de Cristo, porque somente o Pai sabe, mas haverá sinais que indicarão
que Cristo estará às portas, que Cristo em breve retornará. Isso ele deixou bem claro. Então, por que eu estou fazendo essas correlações? Dia do Senhor aqui, em 1 Tessalonicenses 5:2, vem como um ladrão de noite. E Jesus ele comparou a sua vinda, a sua parousia, como a vinda de um ladrão. O que eu quero dizer? Que este dia do Senhor aqui, ele é uma referência não a um período de tempo de 7 anos. Até porque eu já vou dizer para vocês, não existe tal significado para dia do Senhor ou para o dia da ira, como fazendo referência a um período de 7 anos, ou a um período de 3 anos e meio, como queira. Não existe isso. A expressão dia do Senhor, a começar daqui, ela é uma referência ao dia em que Cristo voltará. Esta é a verdade. Vamos aqui para 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 3. 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor, outras versões diz, o dia de Cristo estivesse já perto. Ora, o dia do Senhor, aqui eu quero logo lhes dizer, o dia do Senhor, em 2 Tessalonicenses 2:2, e o dia de Cristo é a mesma coisa. Por isso é que alguns códices gregos traz remera tu Christus, o dia de Cristo. Outras traz remera tu Kyrio, dia do Senhor. A versão que eu estou lendo aqui, por exemplo, na Almeida, ela está dizendo o seguinte: o dia de Cristo estivesse já perto. Então, o dia de Cristo aqui o que é? De acordo com os pré-tribulacionistas, o dia de Cristo aqui é uma referência a 70º, ou o dia do Senhor. Eles preferem mais a nomenclatura o dia do Senhor. Atente bem para isso. Os pré-tribulacionistas, eles preferem mais ler dia do Senhor do que dia de Cristo. Então, para eles, o dia de Cristo aqui, ou o dia do Senhor em questão aqui, é uma referência aos 7 anos da grande tribulação. Mas aqui eu aproveito para lhe dizer, onde é no texto que está se dizendo que o dia do Senhor aqui terá uma duração de 7 anos. O texto não diz isso. Isso é uma criação da escola dispensacionalista dos irmãos pré-tribulacionistas. Esse vídeo que eu estou fazendo, como os outros irmãos, ele é baseado exatamente na literatura dispensacionalista. Ultimamente eu comprei, esta literatura aqui, de Lewis Sperry Chafer. Ele viveu entre os anos 1871 a 1952. Aqui é uma teologia sistemática. Esse aqui, para vocês que não sabem, o Chafer, ou Schaeffer, ele foi um dos fundadores do dispensacionalismo. Ele viveu ali perto da escola dispensacionalista que surgiu com Nelson Darby. Ora, Nelson Darby, ele lançou as bases do dispensacionalismo em 1830. Então veja que este autor aqui, o Lewis Sperry Chafer, ele nasceu em 1871 e morreu em 1952. Então ele é uma das colunas do dispensacionalismo. E o meu discurso aqui ele está baseado em fatos, em leituras do próprio dispensacionalismo. Então eu estou mostrando aqui para vocês que quando Paulo aqui se refere como se o dia de Cristo estivesse já perto, o dia de Cristo aqui ele está falando do dia singular, um dia de 24 horas, o dia em que Cristo deixará os céus para voltar aqui à terra, para estabelecer o reino milenial. Repito, o dia em questão aqui, em 2 Tessalonicenses 2:2, é um dia de 24 horas. Ou um dia, melhor, que se inicia com o retorno de Cristo. Esta é a verdade, ok, meus irmãos? Esta é a verdade. Vamos aqui para 1 Timóteo 1,
8. 1 Timóteo 1:8. Olha o que diz aqui. 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 18. Vamos lá. Não, 2 Timóteo. 2 Timóteo 1:18. O Senhor lhe conceda que naquele dia, a referência aqui é exatamente ao dia do Senhor, ao dia de Cristo, ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabe estou. Então veja que aqui Paulo, ele está falando de quem? De Onésimo. Não é isso? Onésimo. Eu vou ler mais atrás bem aqui o que ele diz aqui sobre, mas é sobre Onésimo mesmo. Versículo 16. O Senhor concedeu misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele, Onesíforo, a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabe estou. Aqui parece-me que este Onesíforo já era falecido quando Paulo escreveu. E Paulo estava dizendo o seguinte, que ele acha misericórdia no dia, que dia? No dia do Senhor, ou no dia de Cristo. Então é óbvio que o dia em questão aqui é o dia em que Cristo virá para ressuscitar os mortos da igreja. Ok? É o dia que Cristo virá para ressuscitar os mortos da igreja, para ressuscitar a igreja que está morta e transformar a igreja viva juntamente com a igreja ressuscitada. Ok, queridos? Vamos ver aqui mais uma coisa. 4:8. 2 Timóteo 4:8. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Que dia é esse aqui? É o mesmo dia referido em 2 Tessalonicenses 2:2. O dia do Senhor. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, o dia do Senhor, ou o dia de Cristo, está associado ao dia da vinda de Cristo. Então, quando você vê as expressões dia do Senhor nas páginas do Novo Testamento, tenha em mente que o dia em questão é o dia do retorno de Cristo para a terra. Vamos ler aqui, Sofonias eu já li. Agora vamos continuar aqui com o estudo com esta pergunta. Já ficou demonstrado aqui nas páginas do Novo Testamento que o dia do Senhor, ou o dia de Cristo, é uma referência ao dia do seu retorno, ao dia em que ele voltará. Agora, continua a pergunta, mas o dia do Senhor e o dia da ira é a mesma coisa? Aqui eu gostaria que você tivesse bem atenção, preste bem atenção. Eu vou lhe mostrar que há uma diferença, pelo menos no Novo Testamento, há uma diferença substancial entre o dia do Senhor e o dia da ira. O dia da ira, sim, realmente, ele aponta para um período de tempo, não sabemos quanto tempo, mas aponta para um período de tempo em que Deus há de julgar as nações por meio de flagelos, conforme descrito nas páginas do Apocalipse. Vamos aqui para o livro do Apocalipse. Eu vou lhe provar agora. Apocalipse, capítulo 6. Vamos aqui, Apocalipse capítulo 6. Olha o que diz aqui. Versículos 12 a 17. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro,
porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Bom, aqui eu vou usar aqui a mesma lógica dos irmãos pré-tribulacionistas. Como eu já falei, eu estou baseando meu estudo aqui, as obras dispensacionalistas. Tenho aqui Espada Cortante, tudo são obras dispensacionalistas. Eu tenho aqui o livro Quando a Trombeta Soar, que eu tenho usado muito ultimamente. Então, todas estas obras, elas pontuam e dizem que a expressão dia da ira, ou a ira do Cordeiro, é uma referência a um período de 7 anos de tribulação que cairá sobre os habitantes da terra. E este período ele acontece com a abertura dos selos. E este período ele acontece, ou ele começa logo após o arrebatamento da igreja para o céu. Ok? Ainda que eu não concorde com a ideia de um arrebatamento pré-tribulacional, e também não concorde que os termos dia da ira e dia do Senhor façam referência à mesma coisa, porque eu já mostrei para vocês que o dia do Senhor é uma referência ao dia em que o Senhor deixará o céu para vir à terra. Todavia é fato, à luz do livro do Apocalipse, que a expressão dia da ira faz referência a um período de tempo em que Deus derramará da sua cólera, da sua ira sobre os ímpios aqui na terra, ok? E obviamente nós lemos aqui na abertura do 6º selo, e pelo menos no 6º selo, na abertura do 6º selo, a gente já vê o dia da ira se iniciando, ou seja, a ira de Deus se iniciando e caindo sobre os habitantes da terra. Quando eu digo caindo sobre os habitantes da terra, eu quero deixar bem claro que quem sofrerá a ira de Deus aqui, que nós conhecemos também como as dores de parto do Mashiach, são apenas os ímpios. Apenas os ímpios serão atingidos, alvejados. A igreja ela estará aqui na terra, mas ela será de forma milagrosa, protegida. Ela não sofrerá a ira de Deus. Ok? Porque a igreja não está destinada para a ira. Só você ler em 1 Tessalonicenses 1:10, 5:9 e Romanos 5:9. Em todas essas passagens diz que Deus guardará o seu povo, livrará o seu povo da ira futura ou do dia da ira. E esta forma que Deus livrará a igreja, Ele não precisará tirar ela aqui da terra. A igreja ela será guardada da ira aqui na terra. Por exemplo, lá em Apocalipse, capítulo 3:10 diz: como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre os que habitam sobre a terra. Esta expressão, hora da provação ou hora da tentação, é uma referência ao dia da ira. Em outras palavras, é uma referência à ira de Deus. E quando se fala em dia da ira ou ira de Deus, principalmente ira de Deus, tenha em mente uma coisa, vamos ser seletivos. A ira de Deus diz respeito aos flagelos, aos males que Deus derramará e afligirá os ímpios nos últimos dias. A ira de Deus ela está destinada apenas para os ímpios. Então vamos repetir. 1 Tessalonicenses 1:10, 5:9, Romanos 5:9, Lucas 3:7, Mateus 3:7, que fala na ira futura. Essas expressões, elas apontam para a ira de Deus em forma de flagelos, de castigos, que assolará apenas os ímpios. A igreja ela estará aqui na terra? Estará. Mas assim como Deus guardou Israel das pragas do Egito, ali na terra do Egito, os separando apenas para a terra de Gósen, mas não os tirou para o céu, assim também Deus guardará da mesma forma a igreja aqui na terra, dos flagelos de sua ira. A igreja ela não será atingida pela ira de Deus. E se você pergunta, algum pré-tribulacionista diz, mas isso não é possível, como é que
ira de Deus que cairá sobre as nações. Como é que é a igreja? Para onde é que a igreja irá? A mesma pergunta nós voltamos para os pré-tribulacionistas, porque nós vamos perguntar, para onde é que irão os 144 mil que vocês dizem, pré-tribulacionistas? Vocês dizem que o grupo de 144 mil são judeus, convertidos a Jesus Cristo. Mas vocês ensinam, aqui neste livro aqui, ó, de Lewis Sperry Chafer, ele ensina claramente, aqui também neste, ó, quando a trombeta soar, e aqui também, espada cortante, de Orlando Boyle, ensina-se que Deus guardará de forma milagrosa os 144 mil judeus convertidos a Cristo, da ira ou das pragas que cairão sobre a terra. Então a pergunta é o seguinte, por que que não é possível Deus guardar a igreja aqui na terra da ira, e por que que é possível Ele guardar os 144 mil? Ora, se vocês admitem que Deus guardará os 144 mil, e diga-se de passagem, a grande multidão de Apocalipse 7, 9 a 14, a grande multidão de mártires, vocês admitem que os 144 mil e a grande multidão não serão atingidos pelos flagelos da ira de Deus. Ora, se é possível para Deus, de acordo com vocês, guardar 144 mil e uma grande multidão de mártires de todas as nações da ira de Deus, por que vocês não admitem logo que a igreja estará aqui na terra? Se é possível isso, este livramento para 144 mil, também é possível para a igreja. Agora, se você acha que Deus não pode guardar a igreja da ira aqui na terra, você também deve usar o mesmo peso e dizer que Deus não pode guardar 144 mil aqui na terra da sua ira. Mas aí você vai dizer, sabe o quê? Pré-tribulacionista. Você explica o seguinte, não, mas a forma de Deus guardar os 144 mil é fazendo com que eles fujam para o deserto, fujam para outro lugar que não está caindo a ira de Deus. Pois este é o mesmo processo que nós dizemos que Deus usará para guardar a igreja. Este é o mesmo processo. É só você ler em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, aqui, ó. 18:4. Ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu. Sai dela de onde? De Babilônia, da cidade de Roma. Historicamente nós temos aqui a cidade de Roma, capital do Império Romano. Sai dela, povo meu. Por quê? Para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Está vendo aí? Para que não incorra nas suas pragas, ou seja, que não sofra as pragas que serão derramadas sobre Babilônia. Você sabe o que é que esse texto está dizendo aqui? É que, ainda que a ira de Deus seja universal, mas ela será seletiva, ela será localizada. Quando Deus for derramar a sua ira sobre um determinado local, Ele orientará a igreja, os cristãos que estiverem em determinada região, para fugirem para outra. Sempre foi assim, meus queridos. Lá nos evangelhos nós vemos que quando Roma foi destruir, Israel foi cercar, a orientação foi, quem estiver nos montes, não entre na cidade. Quem estiver no telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. Onde você estiver, fuja. Esta foi a orientação de Jesus Cristo. Porque dias de tribulação são estes. Dias tais que, se não fossem abreviados, nenhuma carne, a carne ali em questão é a carne dos judeus, é a carne da nação judaica que estava em foco ali, sofrendo sob Roma, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, ou seja, cristãos, tais dias serão abreviados. Perceba que a forma como Deus sempre guardou o seu povo de determinada destruição no local foi fazendo com que eles se retirassem para outro local. Esta será a forma de Deus guardar a igreja aqui na terra, da ira de Deus, da hora da tentação. É dizendo, sai daí, meu povo, sai deste local, porque eu vou destruir tal local. Foi assim que Deus destruiu, ou foi assim que Deus salvou Ló. Orientou Ló a deixar Sodoma. E ele fugiu para a cidade de Zebuim. Foi assim que Deus livrou.
Não tem outra forma, meus queridos. E essa história de dizer que Deus arrebatará a sua igreja para não sofrer a ira, não temos nenhum exemplo, prestar bem atenção, na Bíblia Sagrada nós não temos nenhum exemplo de Deus arrebatando alguém para ser livre de algum flagelo, de alguma ira. Não temos, ok? Vamos aqui continuar. Capítulo 11, versículo 8. Eu estou falando aqui da ira, o dia da ira como um período de tempo. 11, 18. Iraram-se as nações, ira das nações, e veio a tua ira, ou seja, a ira de Deus, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Então você vê aqui que, observe que o dia da ira aqui, nós podemos dizer que começou ali na abertura dos selos, mas você vê que aqui, ao soar da sétima trombeta, continua em foco aqui o dia da ira, a ira de Deus. E veja que esta ira de Deus aqui, ela está conectada ao dia do retorno de Cristo, dia em que Ele ressuscitará os mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Então perceba que esta ira de Deus aqui, que está dentro do dia da ira, a ira de Deus aqui, ela está conectada ao dia do retorno de Cristo, para destruir as nações que batalharam contra o povo de Deus. Vamos aqui para 15:1. Apocalipse capítulo 15, versículo 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Veja, nelas é consumada a ira de Deus. Se é consumada a ira de Deus, então a ira de Deus ela não começa aqui na abertura das 7 taças. Ao contrário, na abertura das 7 taças, que é o grupo dos últimos juízos de Deus sobre os ímpios na terra, vai se consumar a ira de Deus que iniciou-se na abertura dos selos. A ira de Deus, ou o dia da ira, ela começa na abertura dos selos e termina com o derramar das taças da ira. Veja o que aqui se diz, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Agora vamos para 16:1. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E eu quero deixar bem claro que estas taças da ira de Deus, ou a ira de Deus, tal como aqui, a ira de Deus ela é derramada exclusivamente sobre os ímpios. Versículo 2. E foi o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Agora você pergunta, mas neste momento a igreja não estará aqui na terra? Estará sim. Só você ler em Apocalipse capítulo 7, versículos 3 e 4, lá você vê 144 mil sendo selados, para não passarem pela ira de Deus, não experimentarem. Professor, mas eles são judeus. Não interessa. Eu não vou discordar, são judeus convertidos? São, mas são igreja. E estão aqui na terra. E o que você me diz da grande tribulação de mártires? Apocalipse 7, 9, versículos 7 e 14. Aquela grande multidão ali são mártires cristãos da igreja. Eles não passaram pela ira de Deus, mas experimentaram a ira de Satanás na forma de uma grande tribulação. Você vai ler também Apocalipse 9,4, que diz que aqueles que têm o selo de Deus na testa, eles não serão danificados pela ira de Deus. Ora, no momento em que Deus estiver derramando a sua ira sobre os habitantes da terra, os servos de Deus eles serão milagrosamente guardados. Está bem aqui, Romanos 9,4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma,
nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Quem são estes homens que têm na testa o selo de Deus? A igreja. Aqui não são exclusivamente 144 mil judeus convertidos. Os servos de Deus que têm na sua testa o selo de Deus é a igreja, queridos. É a igreja. Vou só lhe dar mais uma dica aqui, ó. É a igreja, capítulo 21. Vamos ver se eu encontro aqui com facilidade aqui, ó. 21. Vamos lá. 21, ó. E não entrará, 21, 27, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Eu pergunto, aqueles que têm o nome de Deus escrito na testa, eles têm o seu nome escrito no livro da vida? Sim. Então todos os que têm o seu nome escrito no livro da vida também têm o selo de Deus na testa. Logo nós temos em foco a igreja, ok? Quero ler só mais uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Apocalipse 22, 4. E verão o seu rosto, nas suas testas estará o seu nome. Então, quem tem o selo de Deus na testa, na verdade ele tem escrito o nome de Deus, o nome sagrado, o nome inefável. E é óbvio que não apenas judeus convertidos, mas toda a igreja traz o selo de Deus na testa. Ok, meus irmãos? Então, Apocalipse capítulo 9 e versículo 4 está ensinando diretamente que a igreja estará aqui na terra e não será alvejada pela ira de Deus. Tá certo, meus irmãos? Vamos aqui, continuar aqui. 16, 1. Agora versículo 19 de Apocalipse. Olha o que diz aqui. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Então perceba que a ira de Deus que começa na abertura dos selos, ela continua aqui, ó, no capítulo 16. A grande Babilônia, que é Roma, historicamente é Roma, e profeticamente é Roma também, ela é atingida aqui pela ira de Deus. Mas apenas os ímpios são atingidos, meus irmãos. Então eu estou lhe mostrando que é possível nós encontrarmos na Bíblia Sagrada e encontramos no livro do Apocalipse que o dia da ira é uma referência a um período em que Deus julgará as nações, os ímpios, com a sua ira. Mas a expressão dia do Senhor, no Novo Testamento, sempre aponta para o dia da volta de Cristo. Vou ser mais claro. O dia do Senhor se inicia com o dia do retorno de Cristo. Ok? Eu estou sendo muito claro para vocês. De acordo com o Novo Testamento, o dia do Senhor tem início com o retorno de Cristo, meus irmãos. Vamos ver aqui 2 Pedro 3,10. A gente está terminando aqui. 2 Pedro 3 e versículo 10. Olha o que diz aqui. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Versículo 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Ok, meus irmãos. Você pergunta, os céus e a terra, caso esta leitura seja entendida literalmente, serão desfeitos na vinda de Cristo? Aqui precisamos ter cuidado. Nós não podemos esquecer do livro do Apocalipse. A destruição dos céus e da terra, se é que você entende isso literal, ela só ocorrerá depois do milênio. Professor, mas aqui está falando da vinda de Cristo. Aqui o autor mesclou. Caso você entenda que o autor de 2 Pedro concorde com o livro do Apocalipse, então nós vamos ter que admitir o seguinte, que o autor aqui ele mesclou tudo, vinda de Cristo, com a destruição dos céus e da terra. De acordo com o livro do Apocalipse,
a destruição dos céus e da terra, ou a renovação dos céus e da terra, conforme você prefira, só acontecerá depois de 1000 anos que Cristo tiver retornado e reinado sobre a terra. O autor aqui, Pedro, ele coloca o passar dos céus e da terra para o momento do dia da vinda de Deus, da parousia de Cristo. Mas quando nós vamos comparar o que lemos em 2 Pedro 3 com o que se pode ler em Apocalipse se ler, nós temos que estabelecer um tempo entre a vinda de Cristo e o passar dos céus e da terra. Entre o dia da vinda de Cristo, ou o dia da vinda de Deus, conforme Pedro diz aqui, e a destruição dos céus e da terra, haverá um espaço de 1000 anos. De acordo com o livro do Apocalipse, é isso. E se você acredita que o autor da carta de 2 Pedro diz a mesma coisa do autor do Apocalipse, então a interpretação será esta, bem aqui, versículo 7, Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Ora, isto aqui, de acordo com o livro do Apocalipse, só acontecerá 1000 anos depois do retorno de Cristo. Vamos lá, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ora, nós podemos muito bem dizer que o dia do Senhor, queridos, a partir desta leitura, e combinando com o Apocalipse, nós podemos dizer então que o dia do Senhor, ele começa com o retorno de Cristo e se estende até a destruição dos céus e da terra, ou a renovação dos céus e da terra. A interpretação ela tem que ser essa, por quê? Porque se você concorda que o livro do Apocalipse combina com a 2 Pedro, não tem outra interpretação. Vamos continuar aqui. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Agora, preste bem atenção, esse dia do Senhor ele começará quando? No qual os céus passarão com estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Veja bem, ele está dizendo o quê? Que no qual, ou seja, no dia do Senhor, mas o dia do Senhor virá como ladrão. Aqui o dia do Senhor que é uma clara referência ao dia do retorno de Cristo. No qual dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Ora, meus irmãos, quando o autor diz que o dia do Senhor virá como ladrão, e no qual dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, ora, nós temos que entender que, feita esta leitura, e comparado com Apocalipse capítulo, por exemplo, 20, eu quero ler para vocês aqui, Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ora, se comparado a isso, nós somos obrigados a admitir que o dia do Senhor não só é distinto do dia da ira, como o dia do Senhor ele inicia-se com o retorno de Cristo e se estende até a destruição ou renovação dos céus e da terra, conforme nós temos em Apocalipse, capítulo 21 e versículo 1. Não tem outra interpretação. Nós não podemos aqui admitir o amilenismo que nega que quando Cristo vier estabelecerá um reino milenial. Nós não podemos admitir a interpretação amilenista que diz que quando Cristo vier destruirá os céus da terra e renovará tudo. Não, comparando o que nós lemos aqui, 2 Pedro com Apocalipse, a destruição dos céus da terra ou a renovação dos céus da terra só acontecerá 1000 anos depois do retorno de Cristo, meus irmãos. Bom, moral da história, o que eu estou mostrando para vocês? Que assim como o dia da ira descreve um período
de tempo em que Deus derramará da sua ira, dos seus flagelos, da sua cólera, sobre as nações, sobre os ímpios. Assim também, comparando 2 Pedro 3, versículos 7 a 11, com Apocalipse 21, 1, comparando isso aqui, nós chegamos à conclusão que o dia do Senhor, ou o dia de Cristo, tem início com o retorno de Cristo e se estende até o estabelecimento do reino eterno de Deus aqui na terra após o milênio. Ou seja, o dia do Senhor começa com o dia da vinda de Cristo e vai até o dia em que os céus e a terra passarão. Esta é a verdade, queridos. Outra coisa que será deixado bem claro, que há uma diferença entre o dia do Senhor e a ira, é que a ira de Deus, ela vai cair sobre os ímpios antes do dia do Senhor. Vamos ler aqui em Joel, capítulo 2, para a gente fechar aqui. Joel, capítulo... Olha o que Joel aqui diz, ó. Joel capítulo 2, 30. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Versículo 31. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Prestai bem atenção. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então veja que os sinais no sol, na lua, o momento em que Deus mostrará prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. E Lucas fala na angústia das nações, no bramido do mar. Lucas fala disso também. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Fica claro então que o dia da ira precede o dia do Senhor. Em outras palavras, o tempo em que Deus derramará da sua ira sobre as nações precede o dia do Senhor, que é o dia do seu retorno. Então nós temos que estabelecer uma diferença, mesmo nas páginas do Antigo Testamento, entre o dia da ira e o dia do Senhor. Ainda que os autores sagrados, vez por outra, eles identifiquem o dia da ira com o dia do Senhor. Mas na verdade é que mesmo nas páginas do Antigo Testamento, a gente vê que o dia da ira, ele precede o dia do Senhor. Vamos aqui para... nós já lemos Joel. Agora vamos ler aqui em Atos, capítulo... Atos. Olha o que se diz aqui em Atos sobre essa promessa. Aqui, Atos, capítulo 2 e... Vamos ver onde é que ele diz aqui. Atos capítulo 2 e versículo 19. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e vapor de fumo. Aqui ele está citando Joel. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então veja, meus irmãos, que o período em que Deus tratará com as nações, que ele derramará da sua ira sobre as nações, no período que nós comumente chamamos de grande tribulação, ou 70ª semana, o tempo em que Deus julgará as nações que derramará da sua ira, precede o dia do Senhor. Então o dia da ira e o dia do Senhor são coisas diferentes, ok? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Outra coisa, você vai ver também em Mateus 24, 29, 31, que diz o seguinte, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, o sol não dará sua luz, a lua se transformará em sangue, as potências do céu serão abaladas. Aí veja bem, aí nós estamos no período da ira. Então aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão vendo o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Então veja que a vinda do Filho do Homem marca o início do dia do Senhor. E o dia do Senhor é precedido pelo dia da ira, ou pela ira de Deus. Ok? Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.